Voltando, dia de hoje vamos falar da vibração numérica de número 7. Vamos aprender a calcular o caminho de vida, o caminho de destino e vamos usar um exemplo para estudar, entender, aplicar o autoconhecimento dentro da vibração número 7. Quando a gente faz um mapa numerológico, tem a parte que estuda, né, o ano pessoal. O que é isso? A cada aniversário que a gente faz, a gente muda o nosso ano pessoal. Ele é regido por um número diferente a cada ano, entendeu? E tem números que você precisa exercitar mais a espiritualidade, mais estar centrado em si, mais estar voltado para dentro. Tem números que é para você iniciar coisas e tem número que você não pode começar nada, porque tudo que você começa naquele ano, acaba naquele ano. Então não é um ano bom, por exemplo, para você iniciar um relacionamento. Ele não vai durar. Se você mudar de casa num ano de finalização de ciclo, você não vai ficar nessa casa. Se você entrar num emprego quando estiver nessa vibração que eu estou dando o exemplo, você não vai ficar nesse emprego. Então é algo legal da gente saber, da gente nos aprofundar, saber qual é o meu ano pessoal, se é um ano propício a começar coisas, se é um ano propício a terminar coisas, se é um ano propício a... eu vou ter mais facilidade de me relacionar, é um ano que eu preciso estar mais voltado para a espiritualidade, para dentro, é um ano que dá para iniciar negócios, é favorável para o ganho de dinheiro, então isso é legal, tá? Isso aí está dentro do ano pessoal e mês a mês a gente também muda a vibração numérica, ela é regida por um número diferente. Então, quando a gente faz o mapa numerológico, essa parte ela também vem, certo? Vamos passar agora para a vibração numérica 7. Vamos usar o exemplo de uma pessoa nascida no dia 30 de abril de 1971. Vamos somar todos os números, né? O dia 30, o 0 a gente não conta, o 3, o 4, que é abril, o ano 1971, vamos somar tudo e ver que número a gente encontra. 3, mais 4, mais 1, mais 9, mais 7, mais 1. Somando tudo, encontramos o número 25, precisamos reduzir a um único número. 2 mais 5, encontramos a vibração numérica 7. Então, podemos usar esse exemplo e ver o que a pessoa de caminho de destino 7 traz. Veio para uma vida de uma pessoa que veio se aprofundar, entender a vida, os fatos, os acontecimentos, tá? Isso dá uma certa introspecção, porque aquela pessoa ela tem a necessidade de ter respostas, ela pode ser muito dedicada a estudo. Essa vibração numérica ajuda na concentração e nos estudos, então é algo bem interessante de perceber. Se você é de uma vibração numérica 7, estude, porque você tem já essa facilidade dentro do positivo desse número, a facilidade do estudo é muito grande, tá? Essas pessoas elas devem praticar sempre, porque como eu já falei nos outros vídeos, os números de espiritualidade dentro da numerologia são o 7, esse que a gente está vendo, o 9 que a gente vai ver ainda, o 11 que a gente já viu junto com o número 2 e o 22 que a gente já viu junto com o número 4, tá? Então, o 7, ele traz para a vida da pessoa a espiritualidade, o misticismo, o esoterismo, tá? São pessoas que geralmente são supersticiosas, são intuitivas, mesmo que elas não conheçam nada, tá? Elas não são de nenhuma religião, não praticam nada na espiritualidade, o que é ruim. Uma pessoa de número de espiritualidade que não pratica a espiritualidade, e aí quando eu falo de espiritualidade não estou falando de religião, pode ser, mas não tem que ser, né? Pode ser, você pode praticar a sua espiritualidade de outras formas, cuidar da sua espiritualidade de outras formas.
Mas a pessoa que não cuida nada, ela tem uma certa tendência a entrar no negativo, porque ele é um número comandante de espiritualidade, tá? O primeiro. O Brasil, ele é considerado um país de alta espiritualidade, porque 90% dos brasileiros tem número de espiritualidade em algum ponto, ou nas fixas, e o número de destino é fixo, ou nos cíclicos, aqueles números que entram e saem na vida da gente. E geralmente o número de espiritualidade, a pessoa que carrega esse número, ela vem limpando pessoas e ambientes. Então imagina uma pessoa que faz esse trabalho, mesmo sem saber, mesmo sem querer, como que fica a espiritualidade dela se ela não faz a reciclagem. Então, um conselho é: exercite sempre a sua espiritualidade. Se você é do 7, do 9, do 11, do 22, é primordial que você não esqueça de se cuidar. A vibração numérica 7, né? Ela mostra que as pessoas elas estão sempre procurando o lado oculto das coisas e das pessoas, tá? Elas não se satisfazem com a aparência, elas querem conhecer profundamente a essências, eles são investigativos, especuladores, conclusivos, exigentes e perfeccionistas, porque tem cada vez mais entendimento, tá? Eles precisam viajar no conhecimento, na extensão dos fatos das pessoas. Eles buscam, né, nos fatos das pessoas a originalidade delas, buscando descobrir, né, o que são e o que aparentam ser e chegar à conclusão dentro desse estudo delas. Vamos agora ao negativo, né? A gente está suscetível sempre a escorregar para o negativo. Nós viemos para ser positivos, mas nem sempre a gente consegue, devido ao que a gente vive, devido aos convívios, devido ao que a gente vê, ao que a gente lê, né? Muitas vezes a gente está suscetível a baixar a nossa vibração energética, e com isso a gente entra no negativo do número, né? Essas pessoas, por buscarem exaustivamente as respostas, elas acabam por perder o contato com o mundo real, tá? Elas não enxergam que as pessoas têm dificuldades natas, é normal as dificuldades que as pessoas têm no se relacionar, e elas acabam por desenvolver mecanismos próprios de defesa, de autodefesa, a fim de se proteger do sofrimento. E o que acontece quando elas fazem isso? Elas acabam se isolando, tá? E elas acabam também por viver muito das coisas do passado, tá? Elas se isolam e vivem das coisas que aconteceram lá atrás. E também tem uma tendência a esquecer que todo mundo é a soma daquilo que viveu, das coisas que passaram. Então nem todo mundo consegue estar positivo, nem todo mundo tem coisas boas para pôr para fora. Por quê? Muitas vezes inconscientemente elas não trabalharam aquilo. Elas estão colocando para fora coisas que elas viveram, que elas nem lembram, e muitas vezes as pessoas nem têm consciência disso. E o 7, ele estuda muito a maneira das pessoas ser, e isso pode criar um julgamento. E aí, dentro desse negativo do 7, as pessoas precisam aprender, né, a valorizar as pessoas como elas são, a soma do que elas viveram e aquilo que elas trazem para o mundo do jeito que elas trazem, tá? Não exigir das pessoas a perfeição, porque afinal de contas o 7 que veio para exercitar a sua perfeição. Ele se cobra, nesse sentido, a perfeição. Principalmente quando está no negativo, aí ele vê várias coisas que poderiam ser melhores ou diferentes e se cobra cada vez mais. Então é um cuidado aí que se precisa. Orientação para a pessoa da vibração numérica 7. Aceite as pessoas como elas são. Às vezes é muito legal você ter a amizade, ter pessoas perto, do que ficar estudando o que elas não são e como elas deveriam ser. A sua vida vai ficar mais fácil se você olhar para as pessoas em volta nesse sentido. Agora,
Muita gente pode dizer, não, mas eu sou assim, eu faço isso. Beleza, você está seguindo o que a vibração numérica traz no sentido de entendimento da valorização das pessoas, tá? Porque tudo é aprendizado. E se a gente vem com um determinado caminho de vida, um ou outro, é porque existe um aprendizado pra gente dentro disso. E se você já faz, ótimo, você está cumprindo perfeitamente o que a sua vibração numérica está te pedindo. Vamos para mais um conhecimento do 7. Ele também é chamado de heptada. Tá? O 7 é ao mesmo tempo o número da criação, da sabedoria e da perfeição. É a integração perfeita entre o ternário superior e o ternário inferior. É o número do mistério, da relação viva entre o divino e o humano. Na numerologia simbólica, pode-se observar que 3, o céu, mais 4, a terra, totaliza 7, a totalidade do universo criado. A escola pitagórica utilizava esse símbolo, que é o triângulo mais o quadrado, para representar a composição integral do homem. No espectro solar septanário, são 7 as vibrações luminosas do arco-íris, as pulsações sonoras das notas musicais também. Então, bem legal, bem interessante. Dentro desse estudo, virtudes, conexão com o divino, devoção, fé, sabedoria, interiorização, facilidade de entrar em estado meditativo, percepção interior, espiritualidade, lógica, racionalização, ponderação, autenticidade, seriedade, concentração, capacidade de análise, autodomínio, erudição, respeito à privacidade do outro, sensitividade, refinamento, equilíbrio, intuição, calma, sensatez, comunhão com o invisível, desarmonia, no negativo, cuidado com as defesas em excesso, escapismo, ilegitimidade, alienação, ceticismo, dissimulação, extrema reserva, baixa autoestima, deslocamento do eu, solidão sem motivo, fingimento, ocultação da verdade, forjamento do eu, insatisfação, superficialidade, vícios por fuga, racionalidade exagerada, senso exagerado de autocrítica, boicote, sensação de não pertencimento, tá? Correspondências das letras do nosso alfabeto referente ao 7, a letra G, a letra P e a letra Y. Esfera planetária, Netuno, Marte. Deuses mitológicos, Poseidon e Ares. Elemento astrológico, o fogo. Medicina tradicional chinesa, elementos fogo, madeira e terra. Figura geométrica, triângulo sobrepondo o quadrado. Interessante aí as configurações dessa vibração numérica, não é? Agora vamos para um resumão disso, daquilo que a gente leu, o foco, aquilo que a gente precisa memorizar bem, positivas dessa vibração numérica, das pessoas que têm esse caminho de vida: análise, introspecção, autocontrole, intelectualidade, cultura, racionalidade, perfeccionismo, exigência, sensibilidade, intuição, misticismo, superstição, seletividade, refinamento, honra e fidelidade. No negativo, cuidado com ser uma pessoa arredia, confusa, vaga, excesso de racionalidade, alto grau de exigência, mania de criticar, apreensiva, nervosa, com vícios, cuidado com o sarcasmo, com a solidão e com a autodestruição. Viu como é legal a gente conhecer a vibração numérica
e o que ela traz de ensinamento para nós mesmos. Imagina se você faz um mapa numerológico e você tem um entendimento generalizado de você, as 14 posições que você traz dentro de um mapa numerológico, como um autoconhecimento fica bem, bem definido para que você tenha para que você defina bem os seus objetivos e se trabalhe bem dentro do autoconhecimento. O caminho de vida te dá uma amostra disso, de como é legal, como é importante a gente se cuidar. Se você não deu o seu like, dê agora, assine o canal, ative o sininho, porque tem mais vídeos vindo aí para que você seja notificado quando eu colocar no ar. Tá bom? Então vamos para a próxima vibração, porque somos todos um e assim é.